Oi, segundo ano, a professora está aqui para mais uma aula com vocês. Nós estávamos trabalhando a questão dos vírus, né? Falamos bastante sobre os vírus. Trabalhamos a doença mais atual, que seria o coronavírus, e falamos um pouquinho sobre vacinas e a dificuldade de achar, então, a dificuldade em questão de tempo, né? De achar, assim, uma cura para essa doença nova, certo? E agora a gente vai entrar num novo conteúdo. Esse conteúdo vai entrar um pouquinho naqueles 5 reinos, né? Vai dar origem, então, aos 5 reinos. E vamos falar sobre os seres procarióticos. Quando a professora fala em seres procarióticos, e não no reino monero especificamente, é porque existem as árqueas, que também são seres procarióticos, porém elas não se encaixam no reino monera, elas são um domínio à parte. Quando a gente trabalhou a classificação de seres vivos lá no início do ano letivo, e trabalhamos o reino, depois trabalhamos filo, classe, ordem, então a professora não falou para vocês, mas tem um nível superior aos reinos, que seria o domínio. E hoje, na classificação mais aceita na ciência, né, existem 3 domínios. São eles o domínio das árqueas, o domínio das bactérias e o domínio dos seres eucarióticos. 3 domínios: árqueas, bactérias, seres eucarióticos. Vejam que as bactérias e as árqueas ficam num nível separado, né? Nós vamos ter, então, as árqueas, que são um dos tipos de seres mais primitivos que nós temos, igualmente como as bactérias, porém elas têm um ponto na evolução onde elas se diferem, né? Evoluíram separadamente. E temos os seres eucarióticos, que possuem célula eucariótica. Então, vai ter árqueas e bactérias com células procarióticas e os seres eucarióticos, todos que têm células eucarióticas. A principal diferença entre células procarióticas e eucarióticas é a presença, então, da membrana nuclear que separa o material genético, né, do citoplasma da célula. Além disso, na célula procariótica não há colesterol, né, na membrana plasmática, então tem outro ponto de diferença. Mas qual seria a diferença entre a arcas e as bactérias, já que ambas são procarióticas? Bem, elas têm uma diferença na parede celular, então uma diferença de composição na parede celular. E além disso, as árqueas, elas são seres vivos que conseguem sobreviver nos ambientes mais adversos do planeta terrestre. Como, por exemplo, a gente pode citar, as árqueas conseguem sobreviver em locais onde a temperatura é acima do ponto de ebulição da água, acima de 100 graus Celsius, né? Também elas conseguem sobreviver em ambientes de alta salinidade, então, ambientes onde seriam considerados inóspitos. Também conseguem sobreviver em ambientes onde o pH é muito baixo, né? Então é muita acidez. Sobrevivem também em ambientes próximos a vulcões, em geleiras. Elas conseguem sobreviver em locais onde a temperatura é muito alta, como a professora falou, e além disso, elas conseguem também, algumas árqueas, produzir metano, outras árqueas não podem viver com a presença do oxigênio. Então, são considerados modos de vida muito peculiares, muito diferenciados. Quando a gente estuda esses tipos de seres vivos com modos de vivência, de sobrevivência tão diferentes, né, nós conseguimos entender um pouquinho de como se originou toda a vida no nosso planeta, né? Então, além da diferença da parede celular, elas também têm diferenças muito agravantes em respeito às bactérias. Então, a gente vai trabalhar mais sobre o reino monera mesmo, até porque as árqueas se sabe, mas não se sabe muito. As bactérias, elas são seres procarióticos, unicelulares,
podem ou não ser fotossintetizantes. Como exemplo de seres procarióticos que fazem fotossíntese, a gente tem as cianobactérias. E a gente também tem as bactérias que são benéficas para o nosso organismo. E também temos as bactérias que são parasitas, causando um dano ao nosso corpo, como a clamídia, tá? Eu vou pegar aqui uma estrutura feita de massinha de biscuit para explicar um pouquinho para vocês como é a estrutura dessa bactéria. Aqui a gente vai ter, então, uma bactéria em formato de bacilo. As bactérias, elas são classificadas também de acordo com essas formas, e a gente vai ver outros tipos de formas que ela pode ter. Em marrom aqui, a gente vai ter a parede celular, certo? A parede celular das bactérias é feita de um polissacarídeo, o peptídeo glicano, tá? É um tipo de polissacarídeo. E aqui na parte de dentro, em vermelho, nós temos a membrana plasmática. Falando da parede celular, que eu esqueci, ela vai dar o formato da bactéria e também vai ser ela que vai proteger contra a perca de água para um ambiente externo, tá? Então, ela vai também dar uma proteção para a bactéria. Aqui a membrana plasmática, aqui dentro, ó, disperso no citoplasma, sem membrana que separe ele do meio externo do citoplasma, nós vamos ter todo o material genético. Aqui em azulzinho, ó, redondinho, a gente vai ter o plasmídio. Aqui, ó, essas bolinhas aqui, estão vendo? Prata, vão ser os ribossomos, que é uma organela, né, citoplasmática, responsável por sintetizar a proteína. Aqui, nos laterais, vão ser as fímbrias. Aqui na parte inferior, o flagelo. Essas fímbrias, às vezes, uma parte do material genético lá na reprodução, uma bactéria pode passar para outra uma parte do material genético através das fímbrias. E aí elas podem então adquirir assim resistência a alguns antibióticos, né? Por isso que nós não devemos estar sempre tomando antibióticos sem fazer o tratamento adequado com a orientação de um médico, né? Porque elas podem adquirir resistência a esse antibiótico, né? Acontecer uma mutação, adquirir resistência e passar esse gene para uma outra bactéria, e aí toda a colônia de bactéria vai ser resistente a esse antibiótico, então não vai ter mais solução. Vai ter que fazer um novo tratamento com outro antibiótico, né? E aqui a parte do flagelo é a parte responsável pela locomoção dessa bactéria, certo? Como que a gente pode estudar essa estrutura da bactéria? A bactéria, ela tem um nanômetro de tamanho, ela é muito pequena, é impossível ser visível a olho nu, né? Então, com o auxílio das tecnologias, como o microscópio de luz ou microscópio eletrônico, é que foi possível olhar essas estruturas da bactéria, fazer toda essa classificação, observar todos esses seus componentes e estudá-los. Aqui a professora tem a tecnologia, esse é um microscópio de luz, ó. Aqui a gente teria que colocar a lâmina, né, preparar uma lâmina de bactéria. Aqui a gente vai utilizar o espelho com o auxílio da luz para poder ver através da lâmina. Aqui a gente vai no canhão colocar as lentes. Esse microscópio aqui aumenta até 1200 vezes e aqui a gente vai aproximar e focar, né, a lâmina para poder enxergar melhor. Então, essa pequena invenção aqui ajudou a descobrir um novo mundo, né? Que é o mundo microscópio, um mundo que a gente não sabia que existia, que a gente até acreditava em outras coisas, né? Por não saber e não ter conhecimento desse mundo microscópio. Então, foi uma grande revolução da ciência. Para esse vídeo não ficar muito longo e muito cansativo, a professora vai mostrar para vocês os outros tipos e formatos de bactérias que temos aqui. Ó, isso aqui é uma atividade também com massinhas de biscuit, né? E a professora falou que a parte
A parede celular da bactéria, ela pode dar formato à bactéria, e o formato da bactéria vai dar uma classificação para ela. A gente pode classificar as bactérias de acordo com o seu formato, que são 4: Coccus, Bacillus, Spirillus e Vibrião. Qual a diferença? Os cocos vão ter formato de bolinhas, né? Aqui a gente tem o Streptococcus, aqui a gente tem uma Tetrade, aqui Diplicoco, aqui Estafilococo. É a maneira como elas, ó, cada uma é uma, né? Aqui é a maneira como elas compõem suas colônias, né? Aqui a gente tem bacilos. Tá vendo que é um formato arredondado, maior? Streptobacillus, vários bacilos aqui formando um do lado do outro. Aqui um bacilo também flagelado. Aqui também um outro bacilo. Aqui está os nomes, né, os tipos que eles formam. E aqui de caneta, bem fraquinho, é o nome científico de cada uma delas. Vou mostrar aqui. Aqui o formato de vibrião. Vibrião. Ah, desculpa, aqui é espírilo. Espírilo. Aqui é vibrião, ó. Tá vendo? Aqui parece uma vírgula. Aqui, ó, é uma espiral. Quando é espiral é espírilo, quando é vírgula é vibrião. Aqui também é vibrião. E aqui são algumas cianobactérias, ó. Tá vendo? Aqui já seriam as cianobactérias. Pra ver? Aqui nós temos, por exemplo, ó, Streptococcus pneumoniae, que é a causadora da pneumonia. A gente tem a Escherichia coli, Salmonella typhi, causadora da salmonela, Clostridium botulinum, essa aqui é a Botox. Em forma de vibrião, nós temos a Vibrio cholerae, que seria a bactéria da cólera. Temos também a Treponema pallidum, como espírilo, que seria a causadora da sífilis. Né, vários tipos de bactérias e seu nome científico. Então, elas são classificadas baseadas no seu tipo de formato. Então, existe uma classificação científica também para as bactérias e eles levam em consideração o seu formato, certo? Outra coisa que a professora gostaria de falar para vocês é que existe um método de coloração das bactérias. E aí elas são separadas em gram-negativas e gram-positivas. A diferença entre grãs negativas e grãs positivas é justamente o que compõe a parede celular delas, a composição da parede celular, tá? E como é que funciona esse método de coloração? As que são quando colocadas em corante e ficam coloridas de roxo, elas são as grãs positivas. E aquelas que ficam coloridas de vermelho são as grãs negativas, tá? Eu acho que era só isso. Depois a gente tem um texto ali que vai falar sobre os cromossomos, os plasmídios. Vamos falar um pouquinho também sobre o método de coloração, certo? Uma coisa que eu queria falar para vocês é que as bactérias, elas se reproduzem muito rápido. Em média, a cada 12 horas, a gente já tem o triplo, né, de bactérias no nosso